do Jesus Cristo, meu querido. Tem coisa melhor não do que realmente ser convencido e entender o Evangelho, sabe, tomar posse dessa salvação, né? Tem muita gente aí por aí tomando posse de bobeira, né? Tomou posse, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, toma posse da salvação. Disso você pode tomar posse. Em Cristo Jesus, sabendo que o mérito é todo dele. Glória a Deus, igreja. Vamos lá? Dando continuidade aqui ao estudo do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Mark Dever. Mark Dever é um pastor, se não me engano, lá de Washington, a capital dos Estados Unidos, né? E pastor reformado, né? Batista reformado. E ele escreveu este livro. E é um livro que passou, né, nas mãos dos melhores intérpretes da Bíblia que nós temos hoje, né? E todos eles aprovam o conteúdo deste livro, né? Este livro, ele não é intenção do autor, né? Ele coloca isso lá na introdução, né? É prefácio que fala, né? No início do livro é prefácio, né? Obrigado, meu querido. Ele coloca isso, não é intenção de esgotar sobre o assunto. Tem muitas outras coisas que a gente poderia ver, mas talvez numa leitura contemporânea de como está a igreja hoje, a igreja dos Estados Unidos, e querendo ou não, se você não sabe, a igreja do Brasil é imitadora da igreja dos Estados Unidos, você sabia? Você sabia disso? As coisas acontecem lá para depois de 2, 3, 4 anos, aqui a gente começar a fazer também. Agora sim. E aí, realmente, se você vê a história da igreja, desenvolvimento da igreja dos Estados Unidos, e se você for um observador da igreja aqui no Brasil, você vai ver que realmente somos imitadores do que acontece lá, né? O cristianismo na Europa acabou, né? Praticamente a Europa é um continente ateu, né? Talvez seja por causa da Primeira e Segunda Guerra, mas principalmente por causa do liberalismo teológico. Todos vocês sabem o que é o liberalismo teológico? Já falei isso aqui, né? A Bíblia contém a palavra de Deus. Aí começa por aí, meu querido, para depois, começa tirando só as coisinhas simples para depois negar a própria ressurreição de Cristo, sabe? Então é bem complicado essa questão. E temos muito que aprender. E temos que fazer uma leitura da igreja atual, da igreja aqui no Brasil. Vocês têm que entender de igreja, sabe? A igreja de Deus tem que entender de igreja. É engraçado quando a gente faz reuniões e tal, às vezes a pessoa vai numa igreja tal e tal, às vezes e fica doida, na igreja podia ter isso, e traz, e fica naquela ansiedade, por que na minha igreja não tem isso e tal, mas não entende de igreja, simplesmente é movido por ansiedade. A pessoa fica agitada. E eu já fui assim, né? Já vivi agitado e atormentei muito meu pai. Atormentei demais. E a realidade é que a igreja não é algo simples assim. Né? E devemos estudar e entender e saber que igreja, para estar na presença de Deus, para fazermos as coisas certas, com a motivação e intenção correta, a gente tem que orar muito. Mas não é pouco não, tem que orar muito. Porque até podemos fazer as coisas certas aqui, mas se não for pela motivação correta, de nada vale. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, você pode vender seus bens e dar para os pobres, né? Fazer coisas
ações boas, mas se lá no coração a intenção e a motivação não estiver correta, Paulo diz, de nada me valerá. Então a gente tem que orar, tem que buscar a Deus, entender o que é a igreja e o que Deus quer para a igreja. E Deus, né, nos revelou através dos apóstolos. Tá? Os irmãos me desculpem, hoje eu costumo, depois do almoço, eu costumo dormir 5, 10 minutos, aí eu dou uma... renova meu dia. Eu estou numa lombeira agora que vocês não acreditam. Tá difícil aqui. Tá? Eu estou mole, estou literalmente mole mesmo. Então, peço a Deus, né, que Deus me dê força e ânimo e que eu consiga, né, realmente conectar as ideias e formular frases completas, sem ficar gaguejando, que eu já gaguejo muito, né? Vamos lá. Glória a Deus. Fica espírito de oração aí por mim. Deus abençoe, pastor Cláudio, com Deus. Tá bom? Amém. 9 marcas de uma igreja saudável. A 6ª marca, um entendimento bíblico da membresia da igreja. Está vendo? Eu estou trocando tudo. Normalmente, eu troco as coisas de agitado. Agora eu estou trocando de moleza. Né? Bom, meus amados, vamos lembrar aqui. Né? Primeira marca, os irmãos lembram da primeira marca? Lembram? Pregação expositiva. Segunda marca, teologia bíblica. Né? Terceira marca, qual que é? O entendimento do evangelho. A igreja tem que entender o que é o evangelho. Está lá no livro. As pregações estão todas gravadas, disponíveis, né? Depois, você que faltou alguma aí, vai lá para você, porque o autor foi inteligente. Ele primeiro colocou a base de tudo. Pregação expositiva. Por quê? Pregação expositiva lança as bases bíblicas para o resto. A igreja tem que entender de Bíblia. Quarta marca, entendimento bíblico de conversão. Quinta marca, entendimento bíblico de quê? Evangelismo. Evangelização. E agora a sexta marca, o entendimento bíblico da membresia da igreja. No contexto americano, onde 91% das pessoas são apegadas à religião, mas 63% rejeitam verdades absolutas, onde as pessoas têm fobias de compromisso, onde o egocentrismo é dominante e as pessoas estão cada vez mais resistentes ao cristianismo, ser membro de uma igreja é algo difícil. No contexto americano, você acha que aqui no Brasil é diferente? Não é diferente. Talvez até a porcentagem seja igual. Todo mundo vai falar, o que você acha de Jesus? Eu gosto de Jesus, Jesus é amor. Jesus, veio cá e morreu por nós. Vai falar bem vagamente essas coisas. Mas, quem é que pega as verdades absolutas do Evangelho? Quem é que para pensar, poxa, ele morreu pelo meu pecado? Ele quer de mim santidade, obediência. Ele disse que só através dele que eu tenho acesso ao Pai. Está vendo como é que a coisa começa a apertar? Conceitos absolutos. Ele diz que existe inferno, que quem não crer nele vai para o inferno. O bicho começa a pegar. A coisa começa a apertar. E essas coisas que são básicas no Evangelho, estão encontrando grande resistência na própria igreja. Não só das pessoas aí fora, mas na própria igreja, doutrinas absolutas estão encontrando resistência. Para exemplificar isso melhor, uma típica igreja batista dos Estados Unidos tem 233 membros. Não sei por que ele falou esse número, Mas somente 70 estão presentes nos cultos no domingo de manhã. Por isso, o entendimento sobre membresia de igreja é algo determinante
para a saúde da igreja. Imagina uma igreja que tem lá no hall de membros 230 pessoas, mas só 70 frequentam. No culto principal da igreja, que é o culto de domingo. Entendeu? Inclusive, né, tem que falar, deixar bem claro. Tem que vir o culto de domingo. O culto de domingo é o culto da igreja. Aqui, vocês estão separados por interesse, por grupo de interesse, jovens. Tá? É no culto de domingo que acontece o milagre, que você se junta ao ancião, a criancinha, e em comunhão você louva ao Senhor. O culto de domingo é uma prévia daquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e juntar as nações de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as classes sociais. Né? É isso que acontece no domingo à noite, no domingo de manhã. Então, é determinante falar de membresia de igreja hoje. Hoje está difícil, cara. Hoje, a pessoa vai para uma igreja, o pastor não quer nem saber como que é a fé dela. Em que você acredita? Se for tocador, já vai direto para o altar. Já vai direto para o altar. Estou precisando. Toca aqui. Então tem um interesse muito grande dos líderes hoje em enfraquecer este conceito de membresia. Porque não é interessante. Compromisso? Compromisso? Né? Casar? Ser fiel? Ter compromisso com a igreja? Né? O ser humano tem fobia de compromisso. Temos que tomar cuidado. O que é uma igreja? Lembrando para os irmãos que isto aqui é o meu resumo do livro. Tá bom? Eu li várias vezes o livro, vi o meu resumo e li o capítulo novamente para ver se eu entendi realmente o que o autor disse. Se o irmão, algum de vocês, leu e teve uma interpretação diferente da minha, me procure depois, né, porque aí a gente vai aprofundar e perguntar uma terceira opinião. Tá bom? É muito importante isso. Tá? O que é uma igreja? Igreja é um termo exclusivo do cristianismo que tem origem bíblica, que descreve o corpo de pessoas comprometidas com Cristo e com os outros participantes. Um corpo de pessoas que confessaram os seus pecados e confiam apenas em Jesus para obedecê-lo e serem salvas pela graça de Deus. Né? Igreja é isso. Eu sei que até inventaram a igreja do diabo, mas pegaram este termo de nós aqui, da Bíblia. Igreja, eclesia, é um termo bíblico, exclusivo da Bíblia. E que o mundo deve ter pegado aí e colocado qualquer reunião que tenha algum teor espiritual, né, chama-se igreja, sei lá o que, igreja do Maradona. Existe isso lá na Argentina, sabia? Mas é um termo bíblico. E o que é a definição bíblica de igreja? É uma reunião de pessoas comprometidas com Cristo e uns com os outros, né? Que confessam Jesus e o obedecem, está entendendo? E esta é a definição, né? Algo muito importante no entendimento sobre o que é uma igreja é entender que poucas passagens do Novo Testamento se referem à igreja como algo universal, sabe? Poucas passagens do Novo Testamento se referem à igreja como a igreja no mundo, porque a gente fala, né, a igreja é universal. Mas não, por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele se refere à igreja de Corinto, aos Efésios. São comunidades locais que em outras passagens bíblicas, né, as passagens bíblicas são menos, né, mas elas falam da reunião dessas pequenas comunidades formando a grande igreja de Deus na terra. Mas a igreja é uma comunidade local. A maioria dos textos do Novo Testamento se refere à igreja, a uma comunidade local. Lembra lá de Apocalipse 2 e 3? Carta à igreja de Tiatira. Carta à igreja de Éfeso. Uma comunidade local. E naquela época, existia
só uma comunidade lá em Éfeso e tal, porque o evangelho estava começando. Hoje o evangelho cresceu, né? Aí você sai daqui, tem várias igrejas. E as igrejas sérias que invocam o nome de Jesus se unem espiritualmente para formar a igreja universal, a igreja católica. Católica significa universal. Nós somos católicos, mas não romanos. Amém? Somos católicos e apostólicos, mas não romanos. Igreja Católica Apostólica de Roma é do Papa lá. O líder é o Papa. Tá bom? Nós não fazemos parte deste segmento. Então, algo muito importante no entendimento sobre o que é uma igreja é entender que poucas passagens do Novo Testamento se referem à igreja como algo universal. Mas os escritores escreveram para comunidades locais ligadas pelo amor a Jesus e umas às outras. E nela, os que creem são incluídos e os que desobedecem são excluídos. Sim. Sim. É muito importante você entender isso. Entendeu? Quando você lê as cartas paulinas, Paulo deixa claro, olha, quem obedece faz parte, quem não obedece deve ser tirado. Paulo, por 4 vezes, ele trata deste assunto. Eu não trouxe os textos aqui não, porque nem mesmo o autor traz, se não me engano, né? Eu posso estar enganado. Mas está lá em 1 Coríntios capítulo 5, está lá em 2 Coríntios capítulo 2, está lá em 2 Tessalonicenses. Entendeu? Paulo trata desse assunto. Está lá, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala várias vezes desse assunto, tanto na primeira quanto na segunda carta. Está lá na carta a Tito. Está entendendo? Paulo instruindo, olha, a igreja deve se manter pura. E quem obedece a Jesus está incluído na igreja. Jesus Cristo disse o seguinte: quem me ama obedece os meus mandamentos. É muito importante você entender isso. Então, a igreja é uma comunidade exclusiva. Ela é aberta para quem quer crer. Para quem crer. Mas ela é fechada no sentido de que tem que crer e obedecer. Entendeu? Tanto que no culto de domingo à noite, tem 3 tipos de pessoas. Tem os membros, tem os congregados e tem os visitantes. Quem são os membros? Quem é comprometido com a Igreja Batista Irmão. Quem são os congregados? É que vem, assiste, está sempre aí, mas não assumiu compromisso. Quem são os visitantes? Aquele que já veio 1, 2, 3 vezes. Entendeu? Por que unir-se a uma igreja? Os especialistas em crescimento de igreja não gostam de lidar com esta questão, por causa da resistência que o evangelho já tem, né? Eles não gostam de lidar com essa questão, porque Jesus a palavra, o evangelho já é difícil. Então, o que é muito feito aí é não lidar com esta questão, porque unir-se a uma igreja, e ralear o evangelho. Aí a coisa funciona, a coisa bomba, tá? Mas aos não cristãos é necessário ensinar sobre o que é a igreja. Apesar de que ser membro de uma não significa que você é salvo. Tem que deixar isso importante, bem claro, isso é muito importante. Né? Todo salvo quer ser comprometido com a igreja. Mas nem todo comprometido com a igreja é salvo. Né? Tem que tomar cuidado. Isso é uma verdade. Mas, e os que já são convertidos? A estes é necessário ensinar a coerência com a confissão de fé, pois a palavra ensina o compromisso com os outros convertidos, pois a fé cristã não diz respeito somente a uma evolução pessoal, diante dos mandamentos para o indivíduo, mas diz respeito a um crescimento no meio de um grupo de pessoas, do qual cada um deve ser compromissado. Sendo assim, veremos alguns pontos que nos ensinam a necessidade de fazermos parte de uma igreja. Né? Quem aqui já parou para pensar
né? Por que eu devo ser membro de uma igreja? Quem aqui, sinceramente, já parou para pensar nisso? Levante a mão, por favor. Né? Realmente, olha, isto é um assunto que a gente não quer tocar nesse assunto. Não quer. É difícil. É chato. Né? É chato. Né? Tem vários assuntos que estão virando tabu no meio da igreja. Né? Pastor, não fala contra o divórcio, não. É. Pastor, não fala de membresia, não. Sabe? Muitos assuntos estão virando tabu no meio da igreja, mas é necessário que o pastor, o líder, bata nessa tecla, toque essa tecla aí, bata nesse prego, e sempre lembre a igreja, olha, membresia é de suma importância para que a igreja seja saudável. A maioria das igrejas aí fora não estão praticando a membresia, como eu disse antes. Não praticam a membresia. Né? Muitas igrejas, as megas igrejas, encontraram uma solução para isso aí. Né? Às vezes o pessoal fica falando contra a mega igreja, tem que tomar muito cuidado falar contra a igreja, porque todas as igrejas, mega igrejas que eu conheço, elas têm um sistema no qual resolve esse problema. E se a pessoa que frequenta lá se submeter. O grande problema das megas igrejas é que a pessoa some na multidão e aí o pastor não vê ela. E aí não existe compromisso dela. Mas, né, você pega as grandes igrejas aqui de Belo Horizonte. Até onde eu sei, eu posso estar errado, mas elas praticam célula. Né? Célula. Tem o culto de domingo, a multidão, e tem a célula. E tem o pastor principal lá, o grandão, e tem vários outros pastores já tomando conta das células, e tem aquele líder de célula. Então, o sistema dessas igrejas é correto, muito bom. A questão é que pessoas que já querem viver relaxadamente vão para lá e estragam o caldo, cara. Tá entendendo? Ovo podre no meio do omelete. E aí queima o filme da igreja. Entendeu? Queima o filme da igreja. Olha só, no meio de 12, Jesus ali perto, já tinha um traíra. Com Jesus perto, acompanhando. Agora imagina nas megas igrejas. Aqui na Igreja Batista Irmão, também é assim, cara. Não é diferente, não. Entendeu? Quem quiser se submeter ao sistema que a gente propõe aqui, vai ser amparado. Quem não quiser vai ficar pelas esquinas. Entendeu? Mas eu falo para os irmãos, a gente vai engrossar a coisa a mais. E quem não quiser mesmo, aí vai chegar, pedir uma posição. Você é membro ou não? Não sou. Então você é congregado. Então você perde alguns privilégios e também você não pode ter algumas obrigações e também os líderes não têm obrigação sobre a sua vida. Sabe aquela obrigação? Sabe? Aquela coisa, olha, compromissado com nós aqui. A gente tem que cuidar. Isso não significa que a gente não vai ajudar a pessoa se ela precisar. Sim, vamos ajudar. Mas ela fica solta, porque não tem aquela coisa, prestação de conta. Entendeu? Aí ela namora do jeito que quer, ela fica casada do jeito que quer. Entendeu? Aí ela fica doente, e só se chamar a gente que ela vai receber visita, não tem aquela coisa. Né? Já é difícil com os membros a gente ter essa atenção toda. Imagina uma pessoa que não quer compromisso com a igreja. Aí fica o tempo bagunçado. Vamos ver esses pontos aí, porque unir-se a uma igreja. Está dando para ler aí atrás? Você consegue ler, Júnior? Eu daqui de perto não estou conseguindo direito.
para assegurarmos a nós mesmos. O caminho de Jesus é um caminho de obediência, mas para seguir neste caminho, observando todos os mandamentos de Jesus, é necessário o testemunho dos irmãos, pois, quando somos membros de uma igreja, a eles damos o direito de consolar, admoestar, exortar e até mesmo dizer se estamos na fé. Enfim, os irmãos devem fazer tudo aquilo que é bíblico para nos fortalecer diante de Deus. Olha só. Quem te falou que você é crente? Quem te falou que você é crente? Eu preciso do testemunho da minha esposa e preciso do testemunho de vocês. Vocês leem a Bíblia, ela lê a Bíblia, quem está perto de mim lê a Bíblia e vê minhas práticas, aquilo que eu falo. E chego à conclusão, não, o Glaico está seguindo Jesus. Ele é crente, ele crê. Você acha que adianta alguma coisa? A gente sabe de casos de pessoas que falam, eu sou crente. E a igreja toda fala para ele, você não é crente não, cara, você é doido. Você não é crente não. Mas ele na teimosia, não, eu sou crente. Cara, você não é crente não. E o cara está na cegueira até hoje. Entendeu? Isto vale, meu querido, olha só, já expliquei para vocês como eu estudo a Bíblia, olha só como que a igreja é importante. Eu vou lá, leio 30, 40 vezes, interpreto, escrevo, escrevo meu comentário, vou uma palavrinha no grego lá, um trem lá. Depois eu vou nos outros comentaristas lá, né, desde o início da igreja e tal, e vejo o que eles falam sobre este texto. Porque eu preciso do aval deles para falar alguma coisa. Porque, às vezes, você já leu a Bíblia, interpretou, e só você interpretou daquele jeito e o resto não. Isso estou falando só de interpretação bíblica, hein? De um texto específico. Agora, imagina a sua vida. Imagina a sua vida. Sabe? Imagina. Né? Coisa é séria. Você precisa do testemunho das pessoas para dizer se você é crente ou não. Entendeu? Jesus, 2 pessoas testemunhou que ele era o Filho de Deus. E o resto viu este testemunho. Né? Pessoas estavam perto e viu o céu se abrir e uma voz do céu dizer, este é o meu Filho amado. Ele não precisava do testemunho dos homens, mas os homens viram o testemunho de Deus e do Espírito sobre ele. Então, meu querido, na sua existência você não existe sozinho, você precisa do outro para ter referência e para ter conhecimento completo de você mesmo. Então você tem que fazer parte de uma igreja para que você tenha segurança de falar realmente eu sou salvo, porque os outros vendo sua vida e comparando com a Bíblia, com aquilo que está escrito, vão falar, realmente você segue a Jesus Cristo. Então, para assegurarmos a nós mesmos, para ter segurança, desigrejado não vai ter isso não, desigrejado ele segue o próprio Deus dele. A única coisa, o testemunho, o máximo testemunho que ele vai ter é daquele pregador herege da internet lá, né, que está estragando várias vidas, e de outros desigrejados que também têm raivinha ou decepçõezinhas com a igreja. Não, ele é igreja sim, o cara está lá em adultério, o cara está fazendo coisa. Não, o cara parou de congregar e fala que é crente. Eu tenho que falar uma coisa para você, meu querido. Não existe crente sem igreja. Não, eu sou crente, não congrego, não. Você faz parte de uma igreja, não? Sabe aquela coisa propícia, né? Está tudo a favor dele fazer parte de uma igreja, não está num lugar onde só tem ele de crente, né? Porque existe exceção, né? Paulo ficou sozinho várias vezes, mas ele fazia parte da igreja. A situação, a circunstância fez ele ficar sozinho, ficar um tempão sem congregar, mas ele fazia parte da igreja, não era por opção.
Entenderam, meus amados? Amém, meus amados? Para evangelizar o mundo. Unidos, nós podemos fazer a diferença no mundo através da evangelização. Pois podemos ir mais longe do que se estivermos sozinhos. E tudo que faz parte das ações cristãs podem ser ampliadas pela unidade do Espírito em um grupo de pessoas. Né? A estratégia apostólica de evangelizar o mundo, principalmente de Paulo, né? Você sabe por que Paulo escreveu aos Romanos? Você sabe? Porque Paulo escreveu aos Romanos? Chegou a notícia que tem uma igreja em Roma, mas esta igreja não estava debaixo de nenhum apóstolo. Né? E Paulo foi separado pelos 11 lá de Jerusalém, pelos 12, melhor dizendo, né? Lá de Jerusalém, como o apóstolo dos gentios, aquele que vai ter autoridade sobre os gentios. Aí Paulo toma conhecimento e ele começa a carta falando, olha, porque em todo lugar, né, temos notícias de vocês aí em Roma, glória a Deus. Né, e ele fala, olha, muitas vezes eu quis ir até vocês para compartilhar algum dom espiritual, para ver se eles tinham todo o entendimento completo do Evangelho, das coisas que envolvem o Evangelho. Mas foi impedido. Mas ele escreve à igreja de Roma, explicando o Evangelho dele, porque Paulo estava enfrentando vários opositores, que queimavam, por onde que queimavam o filme dele. Paulo, não, você tem que ser judeu para ser salvo. Paulo não exige que você seja judeu, mas você tem que ser judeu. Aí o povo vivia queimando o filme de Paulo. Aí Paulo, ele tinha intenção de ir lá para a Espanha. Né? Mas qual que era a intenção dele? Olha, está lá a igreja de Roma, eu sou autoridade sobre eles, porque eles são gentios. Aí Paulo escreve, falando, eu quero estar com vocês, e explica o evangelho, não me vergonho do evangelho, é tipo a introdução do resto que vai vir, meu querido. E aí ele, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa a descascar. Pá! Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus. O evangelho é a justiça de Deus. Deus é santo, você é pecador, e Jesus Cristo morreu no seu lugar para pagar pelos seus pecados. E só aquele que crê em Jesus Cristo é transferida a justiça de Cristo para ele e ele é salvo. Está vendo como é que é? O evangelho e justiça andam lado a lado? Paulo começa, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Aí depois ele vai, porque a ira de Deus se revela do céu contra os pecadores que resistem à verdade de Deus, mas dão ouvidos à mentira. E aí ele começa, ele descasca os gentios e os judeus. Tá? Depois no capítulo 12, e o capítulo 13 e o 14, ele ir para as partes mais práticas, e no fim ele fala, porque eu quero ir aí, eu quero estar com vocês, para vocês me enviarem até a Espanha. Falei tudo isso para falar o seguinte, a igreja precisa unir para evangelizar o mundo. Vocês não serão enviados. Pode ser que Deus separe algum de vocês para ser enviado, mas vocês precisam, quem foi enviado precisa de um corpo para enviar outra pessoa. Então a igreja vai mais longe através dessa estratégia evangelística. E esta era a estratégia de Paulo, e esta é a estratégia, né, da maioria dos missionários. Sempre eles são enviados. E a igreja local fica proclamando a verdade. A igreja tem que ficar aqui em Belo Horizonte, se unindo, proclamando a verdade. Se purificando, fazendo as outras coisas de igreja, exortando, consolando, admoestando, ensinando, para que estejamos estabelecidos aqui e o evangelho sobreviva aqui. Porque para o evangelho ir embora, meu querido, sair fora da comunidade, precisamos só de 10 anos. Então sempre a gente tem que estar fazendo essas coisas de igreja. Orando, ensinando, pregando, aqui. Porque senão a mente nossa vai, e a gente tira o evangelho dos nossos corações. Então, unidos, nós somos mais fortes. Glória a Deus, meus amados. Unidos somos mais fortes. Você está vendo como é que uma coisa liga a outra? Não tem como separar. Né? Para denunciar evangelhos falsos.
Através da igreja, o mundo conhecerá a verdade de que somos tão pecadores como eles. Isso é muito importante. Mas que dependemos da graça de Deus para a salvação e para o aprimoramento. Assim, o mundo saberá que existem igrejas com pessoas que não confiam em sua própria justiça, que não condenam o pecado por sentimento de superioridade e que participam de uma comunidade porque sabem que são víboras. Por que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Porque eu sou uma víbora, meu querido. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Está entendendo? E, unidos, vamos denunciar o falso evangelho. Vamos continuar condenando o pecado. Mas não como, aqueles que confiam na sua própria justiça. A gente precisa pregar a lei de Deus e condenar o pecado. Mas pregar a salvação apenas em Jesus Cristo. Nós não confiamos na nossa própria justiça para a nossa salvação. E tem muita igreja que está assim, cara. Sabe, igreja onde o povo, igrejas legalistas, onde realmente a graça de Jesus Cristo não é o conteúdo, não é o centro, não é o teor deste livro, é o apêndice, é a nota de rodapé. A graça de Jesus Cristo é o ponto central. Aqui deve frequentar pessoas, a membresia deve ser formada de pessoas que encontraram Deus Santo, o Deus maravilhoso, santo, viram o seu próprio pecado, se arrependeram e abraçaram Jesus Cristo como única opção de salvação. E creem nele e obedecem a ele, e agora, abraçados com Deus, justificados por Jesus, denunciam o pecado ao mundo, falando para o mundo: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender porque Jesus Cristo vai voltar para julgar, mas Deus, Ele é justo e justificador. Se arrependa e crê em Jesus Cristo, você será salvo. Então, unidos, a Igreja Batista Irmão, vamos nesta série de coisas que já foi falada, vamos, como é que fala, assegurando a nós mesmos, vamos, o que vem antes? Evangelizar o mundo, vamos denunciar o evangelho falso, os evangelhos que tem por aí. É como povo que a gente deve fazer isso. Sozinho ninguém consegue fazer isso. Para edificar a igreja. Muitos pensam que fazer parte de uma igreja é apenas ser servido em suas necessidades. Mas ser cristão é viver o compromisso de ajudar as outras pessoas, principalmente os irmãos. Pois é através do amor mútuo entre irmãos que mostramos uma conversão verdadeira. Ao se tornar membro de uma igreja, o crente deve perceber que ele não pode ter uma visão consumista, achando que tudo diz respeito ao conforto dele. Muito pelo contrário. Ele deve desenvolver um interesse genuíno em amar os outros. E isto virá através de uma busca por bons relacionamentos e a superação de relacionamentos desgastantes, que promove o amadurecimento de todos. Aquela frase que Jesus resume numa frase só. Da mesma forma que eu fui enviado para servir, eu envio vocês para servir. Mas o que virou a igreja hoje? O que virou a igreja hoje? Uma reunião de pessoas consumistas. O louvor tem que ser do jeito que eu gosto. A pregação tem que ser do jeito que eu gosto. Tem que ter estacionamento. Meu filho tem que ficar satisfeito nessa igreja, porque se ele não ficar satisfeito, eu não participo. Entendeu? Consumistas. E as pessoas saem do culto avaliando o culto. Não, o culto hoje foi bom. Por que o culto foi bom? Porque ele te agradou?
Por que a igreja é boa? Porque ela te agrada? Meus amados, responda a seguinte pergunta. É regra ou é exceção a pessoa deixar uma igreja do tamanho da nossa aqui e ir para uma menor para ajudar o pastor, que às vezes precisa de um instrumentista, de um vocalista, de alguma pessoa lá, de um porteiro? Mas não é, a maioria não sai da nossa igreja para ir para uma mega igreja? É ou não é assim? Né? A pessoa, vamos supor, né, toca o instrumento. Sai da nossa igreja, se ela vier falar para mim, pastor, eu estou indo para... Porque o pastor ali, não tem ninguém. Nem um cara para tocar violão. Está começando o trabalho. Vou lá ajudar ele. Se um de vocês, principalmente o pessoal do louvor, se vier falar isso comigo, eu vou ficar alegre. Visão de reino. Vai ficar uma tristeza? Pô, eu vou perder uma pessoa aqui, irmão. Mas o reino está ganhando. Estão entendendo, meus amados? O reino está ganhando. Não tem visão consumista. Mas a igreja virou isso hoje. A igreja virou isso hoje. E vocês devem perceber isso. Sabe? Não, vou para que a igreja tal, aquela igreja tem movimento, tem curso, sei lá o quê, tem isso, sei lá o quê. Cara, naquela igreja, o pastor se dá o luxo de escolher a melhor pessoa para liderar os jovens, a melhor pessoa para liderar o adolescente, a melhor pessoa para liderar as crianças, porque tem uma fila de pessoas doidas para fazer parte daquele sistema que cresceu. Entendeu? E depois eu falo para vocês, se vocês quiserem saber o motivo de algumas igrejas ter crescido e ter virado mega igreja, né, é perfeitamente explicável. Posso explicar tranquilamente para você como que foi a explosão de crescimento. E aí a coisa facilita. Tem muita opção e é tudo melhor. Numa igreja que tem 500 adolescentes, né? Uma igreja que tem 500 adolescentes. O culto que tiver 100 adolescentes, uma pessoa que sai do nosso culto de adolescente vai lá, fica doida. Lá bomba! Está entendendo? Aqui tem 25 adolescentes. E aí a gente coloca os adolescentes para ministrar louvor, e desses 25, qual que é a porcentagem que você acha que vai no culto, que vai ser compromissada? Né? E aí eles vão tocar louvor. Eles vão tocar louvor, não vai ter ninguém na plateia, só eles lá na frente lá. Entendeu? Jovem também é a mesma coisa. Visão consumista, em vez daquela coisa, não, vou ficar na minha igreja local, eu tenho talento, eu vou prosperar, eu vou fazer a coisa andar, eu vou me entregar, eu vou amar os irmãos, eu vou me dedicar a esta igreja, eu vou me dedicar a este povo aqui, né? Estão lembrados da lista? Né? A gente está orando para nos dedicarmos mais uns aos outros. O amor sacrificial está lá, ó. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, vocês devem perceber isso aí. Deve perceber o seu coração, o que é que te motiva a fazer parte de uma igreja. Isso é muito importante. Sabe? Amém? Estão entendendo? Para edificar a igreja, para amar os irmãos. Não importa se a igreja tem 10, 15, 20 pessoas, mais de 200 pessoas igual a nossa tem. Né? Por causa da pandemia, 20% da membresia ou dos congregados sumiu. Né? 20%. Não importa. Você está numa comunidade para servir. O que eu tenho e o que eu posso fazer. Agora, se você ficar assim, não, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja ali do pastor Tato faz isso, não, o pastor é mais abençoado que o pastor Glaico, e vai falar que você está na visão consumista. Você está na visão consumista. Entendeu? Toma cuidado. Amém, meus amados?
No meio de um cristianismo onde livros sobre a igreja ignoram completamente a sua natureza bíblica, os cristãos devem reaprender o significado do serviço, da edificação mútua, do amor e do discipulado. Sabe? A pandemia deu uma parada nos projetos aqui da igreja, mas vamos retomar. Né? Grupos pequenos, PG, sabe? Outras coisas a gente vai passar a fazer. Eu já estou trabalhando com a essência da igreja, botando a igreja para orar, para que tenhamos a essência de um povo evangelizador e cuidador. Sabe? Sem projeto nenhum, mas a essência, que é aquele fogo, aquela chama, né? E você vai fazendo até meio confuso no início, liga para o irmão e tal, né? Meio que sem saber, mas você tem a essência. Você tem essência, está sendo trabalhado, você está orando, você reconhece que é um pecador, que realmente está deixando a desejar no evangelismo, no cuidado com os irmãos, e você começa a ter a essência. E estamos orando para isso, porque isso só Deus pode fazer no seu coração. Fazer isso com a motivação correta. Só Deus, meu querido. Vamos continuar orando. Hoje o Rafael já orou no início do culto. Amanhã eu vou orar mais. Né? Para que Deus trabalhe a essência. Porque, tendo a essência, qualquer estratégia, qualquer coisa, né, que a gente fizer para, como igreja, temos atitudes e ações mais pontuais, vai prosperar, porque temos essência. Né? Quer ver? A gente vai trabalhar essa essência aqui. Quem é aqui, nessa semana, se preocupou com alguém que fazia parte da nossa igreja e está meio sumido? Levante a mão, por favor. Levante a mão, se você se preocupou com alguém que fazia parte do nosso meio e está meio sumido, veio de vez em quando. Né? Só 2 pessoas aqui. É isso que a gente tem que trabalhar. Sabe? Você está aqui para servir, é para se preocupar com o seu irmão, meu querido. Amém, meus amados? Você tem que preocupar, cadê fulano? Sem precisar, pastor mandar, ô fulano, estou sentindo sua falta, está tudo bem com você? Né? Aí você vê a pessoa meio que de lado assim, a pessoa acaba de membrar e a pessoa ainda não tem turma, a pessoa ainda não se encontrou e tal, e você se preocupa em ir lá e vencer a resistência. Às vezes a pessoa é tímida e o assunto é difícil de desenvolver e você, não, peraí, eu tenho que perseverar aqui, porque eu mesmo sou o tipo de pessoa que, se a pessoa é tímida, eu já fico travado com ela, Então tenho que buscar quebrar isso dentro de mim para que a pessoa seja acolhida. Porque igreja é isso. É uma irmandade. E devemos vencer as barreiras do nosso interior para fazer isso funcionar. Porque mexer com o ser humano é difícil. Amém, meus amados? Então, nós estamos aqui para servir. Nós nos reunimos como igreja para edificar a igreja. Para glorificar a Deus. Todo este processo glorifica a Deus, meu querido. Glorificar a Deus é obedecer a Ele. Quando os crentes amam uns aos outros, as suas obras aparecem diante dos homens, e estes glorificam a Deus. É assim que os discípulos de Jesus serão conhecidos. Por isso, deixando para trás toda a mágoa, decepção, egoísmo, medo, somos chamados para viver em comunidade, expressando a glória de Deus. Olha lá. Se amarmos aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Imagina aqui, meus amados, uma comunidade que tem uma essência. Não estou falando para você ser amigo de todo mundo, não, mas tem aquela coisa, ele é meu irmão e faz parte da minha igreja. Aí a pessoa falece e você faz questão de estar presente no velório. Só dava a paz do Senhor, mas é meu irmão, fazia parte da minha igreja. Não sou amigo, mas está sumido, eu vou atrás. Ou a pessoa casa e você, não, é meu irmão, eu vou no casamento dela. Ele está chorando? Ele está doente? Não, deixa eu mandar uma palavra aqui para o meu irmão, chorar por ele aqui, falar, meu irmão, estou orando por você. Vamos tirar a mentalidade consumista, meus queridos. Igreja não é isso, não.
Então, se a gente conseguir esse avanço, e é um milagre de Deus, estamos orando para isso, é um milagre. Cara, eu fico a semana toda aqui chorando, literalmente chorando na presença de Deus. Pai, é só o Senhor que pode fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é ser, dar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor e chamar eles para orar. E dar exemplo. Não consigo fazer o resto. O que envolve ser membro de uma igreja? Inicialmente, ser membro de uma igreja envolve fé e arrependimento. Mas a evidência disso envolve duas coisas. Então o autor fala o seguinte: inicialmente, o batismo. O batismo é uma prática ordenada por Jesus na sua grande comissão. E, juntamente com a ceia, deve ser praticado em sinal de obediência a Jesus. Muitos resistem a serem obedientes, querendo ser cristãos do próprio jeito. Mas o cristão é caracterizado pela sua obediência ao Senhor. Sendo assim, desobedecer a este mandamento é rejeitar participar da membresia da igreja. Batismo não salva, realmente, batismo não salva. Um montão de gente foi salvo sem ser batizado, por causa de circunstância. Mas quem é batizado, quem é salvo, quer ser batizado. O batismo é o sinal externo de que você confessou Jesus Cristo. Os judeus tinham um sinal externo, a circuncisão. Agora nós temos o batismo. É uma cerimônia que significa que você morre para o mundo e ressuscita para Jesus para ser servo dele para sempre. É uma confissão pública. Jesus Cristo diz, você tem que confessar publicamente, Paulo também fala isso várias vezes, você tem que confessar publicamente de que eu sou o seu Senhor e que você se arrependeu dos seus pecados e que você agora vai me obedecer. E aonde que isso vai acontecer? No batismo. E é isso que significa batismo. Por isso que a gente não batiza criança. Então, inicialmente, para ser membro de uma igreja, a pessoa deve confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o Salvador delas. Em qual cerimônia? O batismo. Isso é mandamento. Tá? Isso é tão pouco enfatizado que eu estou vendo os olhos arregalados de alguns aqui, não sabia disso. Está na Bíblia, meu querido. Se quiser, depois eu sento com você e explico. O batismo é o início da caminhada cristã, é a confissão pública, confessar a Deus no coração e com a boca. Por isso que na hora do batismo, a gente pergunta, olha, fulano de tal, você crê que você é pecador? Creio. Você crê que Deus é santo? Creio. Você crê que só Jesus Cristo pode te salvar? Creio, só Ele pode me salvar. Você recebe Jesus como o único salvador da sua vida? Recebo. Então, fulano de tal, pela sua pública profissão de fé, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. É o povo, celebrai a Cristo. Entendeu? Amém, meus amados? Inicialmente o batismo. Aí é uma prática que virou tradição em algum momento na igreja. Num ambiente que tinha muita heresia, no início da igreja não precisava, porque a igreja era mais unida, mas depois começou a entrar heresias. Então, a pessoa quando ela ia para uma igreja, já era crente, ia para outra igreja, ou ela não era crente, foi batizada nessa igreja, ela devia entender a confissão de fé dela. O que ela crê, em que ela crê, no que ela crê, Aí você vê a confissão de fé de Westminster, tem várias confissões de fé que existem nas igrejas por aí afora. Nós temos a nossa, a pessoa chega para a igreja e eu apresento a nossa confissão de fé. Quem membrou na igreja de 4 anos para cá? Eu não dei a confissão de fé, a nossa declaração de fé? Não dei? Não fiz vocês lerem, entendeu? Vocês creem nisso? E assina, no final tem uma entrevista e a pessoa assina que ela crê nas doutrinas dos batistas, que é parecida com a doutrina dos presbiterianos, dos metodistas, nossos irmãos por aí. Mas nem todo batista é crente mais, nem todo presbiteriano é metodista. A igreja está uma bagunça. Então, é necessário ter
essa assinatura, esse entendimento da confissão de fé da igreja. Tem igreja que não crê no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é energia. Só tem o Pai e o Filho. Tem igreja que afirma que só Jesus Cristo, que é só Jesus Cristo. E ele se manifesta como Pai e como Espírito. Né? Tem igreja que aceita casamento homossexual, tem igreja que... Né? Tudo que até bagunça. Então, é necessário, né, a pessoa entender a declaração de fé da igreja. Tem gente que vem para cá, de certas igrejas, e não sabe que a salvação é pela graça. Você está entendendo? Então, como é que você recebe uma pessoa dessa como membro? Não, você tem que ensinar ela e perguntar, você crê nisso? Creio. Você quer batizar de novo? Porque foi batizado e nem entendeu por que foi batizado. Você quer ser batizado de novo? A gente dá a opção se ela quer ou não. Não precisa ser batizado de novo. Entendeu? Depois eu explico por quê. O Augusto Nicodemos dá até essa resposta, não perguntar em poucas palavras, ou no outro trem lá que ele fala lá. Muito boa a resposta dele. Aliás, do Augusto Nicodemos até falar que é muito bom é pouco, né? Então, assim, esta prática era muito comum até meados do século XX. Com o tempo foi enfraquecendo. Vocês não conhecem isso. Quem é membro da igreja antes de 4 anos, né, onde eu já faço esse processo, não sabe disso. Né? Não sabe disso. Né? Aqui a pessoa se torna ciente das suas obrigações como membro, da responsabilidade que envolve fazer parte de uma comunidade local, para praticar os mandamentos do Senhor. Veja 5 que a nossa igreja adotou. Né? Uma coisa é a declaração de fé, outra coisa é o pacto eclesial, tá bom? Tem 2 coisas distintas aqui. Aqui ele vai falar do pacto eclesial, que ele adotou na igreja dele lá. Além de você crer nas mesmas coisas que a igreja crê, você tem que assinar este pacto eclesial. Assistir os cultos regularmente, ele colocou isso na igreja dele, né? Participar da ceia do Senhor, né? Participar coerentemente das assembleias, orar com regularidade, contribuir com regularidade. Este é o pacto eclesial deles lá. Muito importante seguir. E a gente exige as mesmas coisas. Né? Membro que não assiste os nossos cultos? Não é membro não. Não participa da ceia do Senhor? Eu vou atrás de quem não participa da ceia do Senhor, eu vou atrás. Ó. O que você está fazendo? Está tudo bem com você? Geralmente é pecado. Pecado de frieza, mas a pessoa responde, não, está tudo bem, pastor, mas eu sei que está frio na fé. Entendeu? Participar coerentemente das assembleias, e aqui na igreja é terrível, a gente convoca a assembleia, vem em meia dúzia. Orar com regularidade, tem que orar pela igreja. Contribuir com regularidade. Isso é muito importante. Eu não sou um pastor que fica falando de dízimo, eu vou passar a falar, porque tem muitos irmãos que deixaram de ser dizimistas e outros que não são dizimistas. Pastor, mas eu não coloco o nome. Não, meu querido. Um tanto de pessoas que tem aqui na igreja que poderia dizimar e não dizima e vem falar que dá oferta, a oferta seria gigantesca. Então eu sei que não está dando oferta também. Entendeu? E aí você participa da fiscalização. A sua igreja é séria? Você tem orgulho de falar da sua igreja para os outros aí afora? Não, minha igreja é séria, o pastor é sério. Que isso? Todo pastor é ladrão? Não, meu pastor não é ladrão, não. Minha igreja é séria. Você tem orgulho da irmã? Se não tem, por quê? A gente está sendo um pouco transparente, você tem que chegar e denunciar, meu querido. Tem que chegar e falar comigo. Entendeu? Tem que chegar e falar, uai. Nós somos uma igreja séria. E a gente quem não deve o quê? Não teme. Não tem nada a temer, não. Nós somos sérios diante de Deus. Então você deve prestar atenção. Entendeu? Hoje está difícil, por exemplo, é difícil escolher um tesoureiro hoje. É difícil, porque o tesoureiro, na minha opinião, tem que ter alguns pré-requisitos. Tem que ser crente, tem que ser fiel a Deus,
tem que ser controlado financeiramente, né, para não ser tentado. Tem que ser dizimista. Porque o cara que é dizimista declara que ele não é pegado ao dinheiro, entende o valor da obra e vai lá. Pastor, não tem dízimo no Novo Testamento não, pastor? Isso é do Antigo Testamento. Não tem não? Então por que tem as mesmas obrigações? Tem as mesmas obrigações que tem lá do Antigo Testamento, tem no Novo Testamento. Tem as mesmas obrigações. Entendeu? Não importa o caminho teológico que você tomar, pastor, não é dízimo, é oferta. Se é oferta, meu querido, tem que ser com generosidade e regular. Você tem que fazer regularmente. É dízimo que você crê? Você já entendeu o que deve ser, né? 10% com regularidade, todo mês. As obrigações continuam, meu querido. Então tem que falar disso para deixar bem claro. Mas o que mais está preocupando aqui, eu não ligo para dinheiro não. Eu estou preocupado com isso, preocupado com a fé da igreja, preocupado com o entendimento da igreja. Por isso que eu vou começar a falar sobre dízimo e oferta. Preocupado com a igreja. Mas o que está me preocupando é aquele primeiro ali, ó, assistir os cultos com regularidade. É isso que está me preocupando. Entendeu? Porque veio a pandemia, veio essas coisas todas. O povo está muito indisciplinado e está falando que é membro da igreja. Tem gente que tem 2 anos que não vem na igreja e fala por aí que é membro da igreja. Eu tenho que fazer ele entender, você não é membro da igreja mais não. Você não está agindo como um. Por fim, ser membro de uma igreja envolve participar da família de Deus. E por causa disso, fazemos muito mal àqueles que não estão envolvidos, quando os deixamos pensar que fazem parte dessa família. Quando isso foi colocado em prática, o número de membros da igreja do autor Mark Dever caiu pela metade, mas o compromisso aumentou. Porque o autor fala, olha, eu fiz isso na minha igreja, membresia caiu na metade, mas o compromisso aumentou. O pessoal, opa, entendeu o que é a igreja? Vamos funcionar como igreja então. E aí ele riscou, meu querido, todo mundo que estava, né? Tinha gente que tinha 3 meses que não ia na igreja, riscou tudo. Tinha gente em pecado, ele foi lá, tratou a pessoa, não quer consertar não. Então tá bom, agora você não é membro, você vai ser evangelizado pela igreja. Está entendendo? Quando você entrega a pessoa para Satanás, como diz Paulo lá, né, uma palavra forte, né? Para aquela pessoa que é membro e está em pecado e não conserta, a igreja vai lá e não conserta. Quando você entrega para Satanás, é para você trabalhar os primeiros fundamentos novamente para ver se a pessoa vai ser salva. É isso que Paulo fala, para ele ser afligido, ele vai ficar na mão de Satanás, vai ser afligido, e evangelho em cima dele, para ver se ele vai ser salvo. Então, naquela listinha que eu dei para vocês, né? Está orando lá para o irmão, para ter comunhão com o irmão, para você cuidar daquele irmão que está capengando. Ele não tem jeito, você vai tirar ele da lista de comunhão e colocar na lista de evangelismo. Ele precisa ouvir o evangelho e converter. Ele tem que entender que não está agindo como convertido. E a igreja age mal, deixando a pessoa que não é convertida achar que é convertido. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, parece uma coisa boba, mas ela expressa algo que é muito profundo. Você já notou que você dá a paz do Senhor para todo mundo? Você nem sabe se é crente mesmo. Você nem sabe se a pessoa realmente confia em Jesus Cristo para ter paz com Deus. Mas aí, se a pessoa te dá paz do Senhor, você dá paz do Senhor também, né? Eu aconselho dar, né? Mas eu estou falando que a gente não pensa nisso. Está entendendo? Pode continuar dando paz do Senhor, meu querido. Não tem problema. Mas estou falando que a gente não pensa na profundidade dessa frase. Paz do Senhor, você dá paz e graça. Paz e graça significa que você e a outra pessoa entendeu que o Deus é santo, Deus Pai é santo. E nenhum homem pode ter acesso a Ele se não for através de Jesus Cristo. E que
Ambos receberam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e obedecem Jesus Cristo. Aí você dá: a paz do Senhor, Rafaela, a paz do Senhor, Tiago. Vocês têm a mesma fé que eu tenho. Você é meu irmão porque temos o mesmo Pai por causa da mesma fé. Glória a Deus, meus amados. Está vendo como é que é profunda a coisa? A coisa não é rasa não, meu querido. Então preste atenção. Membresia é algo importante. Para o bem da igreja, ore para que o compromisso aumente cada vez mais. Ore para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da importância da membresia. Eu vou bater nessa tecla aqui na igreja, sabe? Membresia, membresia, membresia. A pessoa faltou 2 domingos seguindo, eu estou indo atrás dela, se não me ouviu. Está entendendo? Estou indo atrás dela. Ah, pastor, você não está indo atrás de mim, não? Então você tem que sentar e conversar comigo, tem alguma coisa pendente. Vamos sentar e conversar. Entendeu? Sumiu, não deu explicação. Entendeu? Tem uma coisa aí. Aí, eu, a Romilda, automaticamente já risca lá da membresia. Abandono. Já viu quando o marido abandona o lar? Abandono do lar, né? Mesma coisa, abandono da igreja. A pessoa some e nem dá satisfação. E geralmente, esse tipo de pessoa já tem histórico da atenção dela ser chamada várias vezes. Geralmente não todas elas, porque ninguém some da primeira vez e tem esse costume e a gente não foi lá antes. Aí sumiu e a gente parou de ir atrás, significa que a gente cansou. Se os irmãos quiserem, se a igreja, vou propor para a igreja, se a igreja quiser, a gente faça assembleia para oficializar isso. Olha, fulano de tal, a gente chamou a atenção dela várias vezes, ela não firmou, então a gente para de ir atrás agora. A pessoa não quer nada de compromisso com a gente, vamos orar para que ela se firme com Jesus, receba Jesus, mas não dá para falar que ela é membro, que ela tem compromisso. Parece frio, né? Nossa, que falta de amor, pastor. Isso aqui, ó. Deixa a pessoa achar que ela é salva. Deixa. Engana a pessoa falando que ela é salva, sendo que ela não é. Porque, meu amado, entenda, quem é salvo se santifica. Quem é salvo obedece a Deus, os mandamentos claros dele. Então, não existe salvo desigrejado. Não existe, é pecado deixar de frequentar a igreja, de não dar satisfação para uma igreja. É pecado. Entendam isso. E a pessoa que está nessa prática, se não for para uma situação muito especial, está vivendo no pecado, não se arrependeu, não recebeu Jesus Cristo como Salvador, não ama a Cristo porque não ama o seu irmão. Está lembrado? Fabrício várias vezes deu essa pregação aqui no frente da igreja, né? Os 3 testes lá de João sobre quem é salvo, né? Santidade, amor aos irmãos. Esqueci, agora não vou lembrar. Oi? Doutrina, né? Quem não frequenta a igreja, quem não se dedica a uma igreja, quem não fala assim, eu faço parte disso aqui e eu sou ativo e eu vou amar meus irmãos, está pecando. Agora imagina aquele que vem de vez em quando, que já foi chamado a atenção várias vezes. Olha só, está vendo? Então, são coisas que não dá prazer para falar. Realmente, quem trata de crescimento de igreja nem quer tocar nesse assunto, nem quer tocar nisso. Nossa, isso deixa as pessoas desconfortáveis, nossa, que chato. Mas aqui a gente tem que tocar, porque se queremos ser saudáveis, devemos, né, ter o diagnóstico correto das nossas doenças, para que em Cristo, nos humilhando da presença de Deus, cada um de nós peça perdão e busque a Deus. Amém, meus amados? Por isso que a gente está orando. Deus, aumenta o nosso amor pelo próximo, aumenta o nosso amor pela igreja, aumenta o nosso amor pelos perdidos, para que a nossa cabeça seja colocada no lugar e possamos ser uma igreja mais saudável, mas com a compreensão errada, com a compreensão correta na presença de Deus. Posso terminar? Fique de pé no nome de Jesus. Amém, meus amados? Quem está crescendo no conhecimento através desse livro aí? Está crescendo? Glória a Deus. Pai, aumente o nosso amor, meu Deus. Da mesma forma, Pai, que só o Senhor pode conceder o arrependimento e a conversão, Pai.
Só o Senhor pode conceder o aprimoramento. É o Teu Santo Espírito, meu Deus, que realiza em nós, Pai, tanto querer como o efetuar, meu Deus, o crescimento. Nos ajude, Pai, nos humilhamos diante do Senhor, Pai. E entendemos, Pai, que estamos deixando a desejar como igreja. Estamos deixando a desejar, meu Deus, como povo. Pai, nos faça crescer em amor, um amor maduro diante do Senhor. Que nós possamos amar os nossos irmãos. Que possamos amar as reuniões, Pai. Que os cultos, Pai, jamais venhamos, meu Deus, com aquela mentalidade de um culto para nós, um louvor para nós, uma pregação para nós, mas que possamos, meu Deus, entender a complexidade e a maravilhosa, meu Deus, graça que o Senhor tem derramado sobre a igreja, Pai, através de tantos dons que o Senhor tem derramado e a diversidade dos irmãos, Pai, a Tua glória é expressada nessa diversidade, que possamos crescer nessa compreensão, Pai, neste conhecimento, no nome de Jesus. Ajude-nos a crescer, Pai, e ajude essa juventude, meu Deus, a amadurecer com o entendimento correto sobre as coisas, Pai, com o conhecimento, meu Deus, diante do Senhor, para que possamos ser saudáveis diante de Ti e Te louvar e Te engrandecer, meu Pai, no nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer essa obra, Pai. Só o Senhor pode realmente nos dar o amor verdadeiro. Só o Senhor realmente pode nos dar o compromisso verdadeiro e um espírito de servo. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vão em paz, vão com tranquilidade. Deus proteja vocês, né? E faça vocês prosperar na presença dEle no nome de Jesus.